Flávia Lancha, empresária há mais de 30 anos, é cofundadora da Labareda Agropecuária, uma das principais exportadoras de cafés especiais do Brasil e pioneira na certificação de sustentabilidade em São Paulo. Com formação em Ciências e Letras e pós-graduação em Gestão Pública e Liderança e Gestão de Pessoas, Flávia trouxe o conceito de cafés especiais para a Alta Mogiana e foi a primeira mulher a trabalhar com exportações diretas do grão na região. Idealizadora de projetos educacionais e de desenvolvimento pessoal e profissional, Flávia ingressou na política em 2016 e, apesar de suas tentativas de candidatura, é hoje uma das principais lideranças do PSD na região de Franca. Fala um pouco para a gente, Flávia, da sua coluna. Eu sei que você tem uma coluna no jornal em Franca. Qual é a penetração dessa sua coluna na sociedade, assim, em Franca? Na sociedade? Olha, eu fui convidada, né, por esse jornal para fazer essa coluna aos domingos e eu falei, bom, vou fazer uma experiência, porque é uma coisa nova, meus desafios, né? E é um jornal, ele não é o principal jornal da cidade, é o segundo maior, é lido na região inteira e tem tido uma boa penetração. Por quê? Porque além da divulgação feita pelo próprio jornal, tem vários meios que replicam as notícias, a página, e tem sido muito legal, os feedbacks muito interessantes. E sabe aquilo que começa, as pessoas comentando, perguntando, sugerindo: olha, Flávia, para o Bola Fora eu tenho essa ideia, olha, para o Bola Dentro eu tenho uma outra ideia. Então, está começando a repercutir, Vani. É uma repercussão bem legal, as pessoas estão entendendo. Eu estou trazendo notícias, né, da cidade, da região também, de São Paulo, coisas leves, de uma maneira mais leve, para que a gente consiga atingir mais pessoas, que não aquele jornalismo tão sério, não sei se a palavra seria, mas menos burocrático, vamos dizer assim, algo mais leve mesmo, para que as pessoas possam entender mais. Eu queria mais uma vez parabenizar vocês, Alba e Vani, pela força, pelo apoio que vocês dão a nós, mulheres do PSD. Eu vejo o quanto, nesse momento, o PSD tem crescido na participação feminina, com as senadoras, deputadas, e nós temos muito que continuar esse trabalho. Sou muito grata de ter pessoas como vocês, e aí falando como cidadã e não como a política do PSD. Nós precisamos muito dessa atuação. O Brasil vai ser melhor quando a gente conseguir ter 50% de mulheres na política. Nós somos quase 53% e nós somos menos que 20% na política. Quem é que está lá representando os nossos anseios, nossos problemas? São os homens. Quem é que estão lá votando os nossos interesses? São os homens. E, além disso, nós, mulheres, temos a capacidade muito maior de olhar para o outro. Nós somos muito mais solidárias. Então, nós precisamos, sim, de muito mais mulheres na política para que o nosso país seja mais justo. E tenho muito orgulho de ter mulheres como vocês me apoiando. E é isso que nós vamos fazer a diferença para conseguir, juntas, chegarmos nessa marca de 50% de mulheres na política. Por mim, com essa fala, está eleita. Flávia, muito obrigada por esse tempo que você dedicou ao PSD Mulher. Saiba que nós a admiramos, a queremos bem e, acima de tudo,
confiamos em você como personalidade política. Você é um ser humano diferenciado que entendeu tudo que nós sabemos e as causas que defendemos. Portanto, conte sempre com o nosso apoio, com a nossa força, com o nosso ombro e vá em frente. Estava na época da lockdown, que eu fosse fechar as igrejas. E as pessoas acreditaram que era possível um prefeito fechar uma igreja. Nem o presidente pode fazer isso. Como é possível? Que eu era a favor do aborto. Então, essas coisas me pegaram de surpresa. Tanto é que eu falo que muito do que eu não me preparei para o segundo turno foi a violência dessas fake news. Passei praticamente, foram 15 dias por causa da pandemia, em plena pandemia, praticamente me defendendo. Hoje eu vejo que foi um erro, né? Mas acho que realmente foi a parte que mais doeu ver isso. E outra questão também que me surpreendeu negativamente era quando a gente fazia as pesquisas e as mulheres falavam, eu não voto em mulher. E quantas vezes eu me senti tendo que provar dobrado a minha competência, com uma história de vida de empresária, que sempre atuou muito. A minha história também em relação aos 2 anos que eu fiquei na secretaria, que eu movimentei economicamente a cidade, criei uma feira de cafés, um desfile de confecção, uma incubadora tecnológica. Ainda assim, as pessoas me questionavam, será que você é capaz de gerir uma cidade do tamanho de Franca? Como que os homens que são muito menos preparados, por que não tem esse tipo de questionamento? E foi isso. Eu fiquei muito bem impressionada quando você falou na primeira bandeira da infância, da educação para a infância. E eu, então, vou contar para você uma história verdadeira. O primeiro movimento que eu participei aqui em São Paulo, no começo da década de 1970, foi um movimento chamado Movimento de Luta por Creches. Grande comandante desse movimento foi a lendária Amelinha Telles. Em 1975, Flávia, em São Paulo, aqui na capital, ela já tinha 6.200.000 habitantes e possuía uma única creche pública, era lá no bairro de Santa Marta. Depois que eu me tornei secretária do Menor, secretária de Assistência Social da cidade, eu fui conhecer esse prédio que ainda existe, um prédio pequeno. Imagine você, 6.200.000 habitantes, tinha uma creche pública. A luta deu tão certo que todos os prefeitos que foram após o prefeito chamado Reinaldo de Barros, que foi um gigante, ele adotou a nossa bandeira e em 3 anos ele construiu 280 creches, todas construídas, proprietárias da prefeitura, e fez concurso público. Então, a ideia, naquele momento que a gente começou a luta, era para que as mulheres tivessem um local onde deixar as crianças e pudessem buscar emprego. Mas, rapidamente, a gente entendeu que a vaga não era da adulta, não era da mãe, a vaga tinha que ser da criança. Lutamos na Constituinte de 88, conseguimos, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, colocar a creche como a primeira escola da pessoa. E hoje, nem é hoje, já há bastante tempo. Bom, eu tenho uma tradição enorme na minha família, né, da cafeicultura. Meus avós maternos eram cafeicultores, meus bisavós, e eu trouxe essa tradição. Hoje, tenho muito orgulho de ter construído uma empresa que é conhecida mundialmente como uma empresa de cafés especiais. Inclusive, recentemente, ganhamos um prêmio
a terceira fazenda do Brasil, mais sustentável, o prêmio da Globo Rural. E o café está na minha veia. Acho que eu tenho mais café do que sangue. Muito bem, Flávia. Você enfrentou como candidata a prefeita de Franca. Foi a sua primeira candidatura? Não, na realidade, em 2016, eu entrei como candidata nos últimos 30 dias, né? E nunca tinha participado e até fui super bem colocada, mas nem deu tempo de fazer realmente uma campanha, porque foi de última hora, entrei muito na perspectiva de experimentar o que é a política. Depois foi secretária de Desenvolvimento Econômico, 17 e 18, fiquei 2 anos na secretaria, e aí realmente, 2020, eu entrei de cabeça, né, vamos dizer assim, como candidata a prefeita. Trabalhei muito, arduamente, e como você mesmo disse, enfrentei uma sociedade extremamente conservadora, extremamente machista, e infelizmente tendo mulheres também com esse comportamento. Porque às vezes a gente fala dos homens, mas essa questão machista também está introjetado nas mulheres, né? E então eu considero como minha campanha mesmo, em 2020,